Olá, boa noite. Aula do dia 18/9, né? Humanista 2, iniciando agora a parte 1. Texto 3. Beleza. Pessoal, boa noite aí a todos. Vocês conseguem já ver o compartilhamento de tela? Tudo ok? Sim, para mim tá ok. Ah, não, beleza. Tem um chat aqui também, deixa eu dar uma olhada. Eu não consegui ver o chat. Se alguém puder depois dar uma força aí com o chat, eu não consegui abrir não. Se tiver alguma pergunta aí, alguém, por favor, me avise. Ah, beleza, abriu aqui. Francisco, sim, ótimo falar o texto. Sim, vamos lá. Então, bora lá. Começando aqui, então. Gente, texto 3, texto dos Bezerras, né? Faculdade Nova Serrana Fãs, curso de Psicologia, Técnicas de Intervenção em Teoria Existencial Humanista, professor Samuel Fazendeiro. Texto 3, o texto 3 é o texto dos Bezerra, aspectos humanistas, existenciais e fenomenológicos presentes na abordagem centrada na pessoa. O que a gente vai falar desse texto aqui? Esse texto é um texto muito bacana que ele vai pegar em 3 momentos e vai falar para a gente do humanismo, vai falar do existencialismo e vai falar da fenomenologia. Depois ele vai relacionar isso tudo com a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers, e aí ele vai ver algumas diferenças e semelhanças entre os textos. Então é um texto bem didático, bem gostoso de ler. Eu acho que quem já teve a oportunidade de fazer a leitura vai verificar isso aqui ao longo aqui da exposição. Bom, para começar o texto, então, ele fala primeiro do Carl Rogers, né? O Carl Rogers ele foi o fundador da abordagem centrada na pessoa, ele também participou desse movimento humanista, junto com o Maslow, né, o Madison e tantos outros. Ele foi um dos autores de referência, um expoente desse movimento, né? E a preocupação inicial do Rogers era justamente uma preocupação com as bases filosóficas aí dessa psicologia, né? E o surgimento da abordagem centrada na pessoa foi a partir de pesquisas clínicas e pesquisas científicas relacionadas aí com esse movimento humanista, né? A perspectiva filosófica ela visa pensar e questionar a realidade, né, questionando a praxis do ser humano, né? A ideia aqui então vai ser o quê? Uma compreensão e uma reflexão do que é a experiência humana a partir dos conceitos filosóficos. Então é um retorno da filosofia aqui dentro aí da psicologia novamente. Qual que era esse contexto que a gente viu lá no texto 1 do Maslow? Era um contexto de insatisfação, um contexto que alguns autores não se sentiam contemplados naquela época, no atual objeto de estudo da psicologia daquela época. Eles não se sentiam contemplados com um determinismo que era colocado ali em relação ao ser humano, e a partir dessa insatisfação surgiu esse movimento humanista. No movimento humanista, uma das abordagens que surgiu foi justamente a ACP, do Carl Rogers, que tinha essa preocupação com bases filosóficas e tinha também uma grande parte do seu desenvolvimento a partir de pesquisas clínicas. Até aqui, estamos tranquilos, estamos juntinho, estamos beleza? Vamos avançar mais um pouco então, bora lá. Né? Uma curiosidade que eu acho que é muito importante a gente pensar e que a gente não tem dimensão disso é quando a gente fala, por exemplo, de abordagem centrada na pessoa, a gente já pensa em fenomenologia. E o legal é que não existia, né, esse pensamento no Rogers. Para o Rogers não existia. O Rogers ele não conhecia a fenomenologia naquela época. É interessante você ver que hoje a gente faz uma relação muito fácil entre fenomenologia e abordagem centrada na pessoa, mas no surgimento da abordagem centrada na pessoa, o próprio Rogers desconhecia a obra do Husserl, né? O próprio Rogers desconhecia a questão da fenomenologia e ela só foi apresentada para ele mais tarde, a partir de alguns alunos que identificaram essa semelhança e conheciam a obra fenomenológica. Então, assim, quanto às perspectivas filosóficas presentes na abordagem centrada da pessoa,
podemos identificar aqui uma ligação entre a psicologia de Rose e o movimento humanista existencial significativa. Não dá, no entanto, para afirmar que o trabalho foi direcionado pela fenomenologia, porque não foi. Porque o Roger só descobriu tardiamente essa filosofia. Ele próprio afirma que nunca estudou filosofia existencial. Seu contato com a obra do Kierkegaard e do Buber, por exemplo, aconteceu pela insistência de alguns alunos de teologia em Chicago. Apesar disso, é muito fácil e muito tranquilo encontrar muitas convergências entre o pensamento e o pensamento tanto do Kierkegaard quanto do Buber, que são autores existencialistas. E o método também dá para relacionar um pouco com a fenomenologia. Apesar que o Rogers, em grandes momentos, ele adotou um método cartesiano também na abordagem, né? Samuel, Pois não? só um minutinho. Você tem como você ampliar o slide? Só para a gente ver melhor? Deixa eu ver. Nesse negócio lá Aqui? embaixo. Isso. Ah, beleza. Deu sim, consegui. Geralmente eu tenho uma dificuldade. Acho que se eu voltar... Ah, não, aqui dá para ficar aqui mesmo sem interromper nada. Beleza. Ficou melhor então agora, né? Vamos lá, aqui eu acho que eu consigo passar sem ter problema. Até aqui, estamos juntos então? Estamos tranquilo? Beleza, então. Vamos mais um pouquinho. Vamos avançar mais um pouquinho. Logo na introdução, então, desse texto, tem alguns questionamentos, né? O que se entende por humanismo? Por consequência, o que é ser humano nessa perspectiva? Como que é pensar esse humanismo dentro da psicologia? E quais os aspectos derivados da fenomenologia e do existencialismo que encontram ressonância com a teoria e o método da ACP, da abordagem centrada na pessoa? Então, a ideia aqui desse texto é brincar com essas 4 questões. Vamos começar a brincar de dar spoiler, assim, falar um pouquinho das 4, antes da gente ler o texto, só com o que a gente trabalhou até agora? Eu ia te falar, especialmente, eu tenho muita dificuldade de entender a fenomenologia, muita. Eu, para fazer a prova, eu fiquei vendo vídeo e lendo, tentando na minha cabeça, e eu achei que eu tinha entendido. Você acredita que agora, você falando, eu não consigo encontrar na minha cabeça, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de entender. Não, mas a gente vai voltar nela aqui. A gente vai falar exclusivamente da fenomenologia na primeira parte do texto toda. Não preocupa não. Esse texto aqui está muito legal. Talvez esse aqui era o que estava faltando. Nós vamos encontrar ele hoje, viu, Jaque? Você vai ficar bem. Fica tranquila. Bom, só dar um spoilerzinho, porque sem spoiler não tem graça, né? Então, o que se entende por humanista? Num primeiro momento, a gente vai pensar um movimento de retorno à psique. Esse movimento de retorno à psique ele é marcado por uma insatisfação. Então, não deixa de ser um movimento contestatório para o que existia na época. Então, bacana. Essa aqui a gente já vai ver uma coisa nesse sentido aqui. Por consequência, então, o que é ser humano nessa perspectiva? Esse ser humano, ele vai ser um ser humano do existencialismo, livre e responsável. Esse ser humano aqui, nesse tipo de perspectiva, ele vai estar diretamente responsável pela autogestão dele próprio, né? Como pensar, então, esse humanismo na psicologia? A gente vai pensar num processo de autocompreensão e num processo de autogestão. Então, a gente vai pensar no indivíduo autônomo dentro da psicologia. A gente vai trabalhar principalmente essa questão da autonomia para o desenvolvimento do indivíduo a partir das próprias escolhas e a responsabilização por esses atos. E os aspectos derivados dessa fenomenologia, do existencialismo, que vão encontrar ressonância na teoria da abordagem centrada na pessoa, vão ser, primeiramente, o observar as coisas mesmas e o ver o indivíduo sem um julgamento prévio, que vão ser os aspectos da fenomenologia, juntamente com essa liberdade e responsabilidade pregadas no existencialismo para a autogestão e a autonomia desse indivíduo da abordagem centrada na pessoa. Beleza? O spoilerzinho é esse. Pois não, Jaque? Você começou a falar aí veio uma luz na minha cabeça. Parece que um caminho, né, de encontrar o conceito. E daí eu lembrei, assim, que na fenomenologia, é como se a gente se afastasse da nossa opinião, do
do nosso julgamento, do que Pré-julgamento. para a gente encontrar o fenômeno mesmo, puro, né? Exatamente, retorno às coisas Nele mesmas. mesmo. É. Isso, retorno às coisas mesmas, isso mesmo. Aí você vai Em utilizar uma que técnica para isso, que é a hum, EPOCHE. Colocar em ah, suspensão a realidade. a real- A partir disso, você vai fazer a análise do fenômeno, como ele se mostra, suspendendo os juízos de valor em relação a isso. Tá sabendo, gata? É isso aí, ué. Mas eu não lembrava mais, o trem mais esquisito, parece que some da minha cabeça. Aí você começou a falar e foi encontrando. Viu? Estamos caminhando Aí junto. Ninguém nesse solta a mão de sentido, ninguém. Ô, meu querido, fala aí, desculpa. nesse sentido aí da fenomenologia, é você ir para o campo fazer a pesquisa e você tem que desprender, né, de todos esses preconceitos, né, esse pré-julgamento, né, É um para método você, bem legal para usar em pesquisa de campo, né, cara? não é? Eu acho. A minha dissertação, o método que eu utilizei foi o método fenomenológico, quando eu fui para a Noiva do Cordeiro trabalhar, identificar lá aquela comunidade rural. Eu me baseei no método fenomenológico. Eu, particularmente, eu gosto muito da pesquisa em Mas você fenomenologia. tem algum preparo, igual você falou, tem alguma técnica específica para como incorporar esse negócio? O primeiro fato é ter essa ciência da EPOCHE, né? Da suspensão da realidade. Você vai suspender aquilo e vai tentar ver como que ele se mostra para você sem emitir um juízo de valor. Então, você vai ter que ver exatamente como ele está se mostrando e fazer esse relato mais descritivo possível. Né? Eu tenho até um capítulo que eu coloquei, né? Relato fenomenológico. Aí eu expliquei desde a chegada ao tema até o primeiro contato telefônico, como que eu fui recebido e as impressões que eu tive da primeira visita ao lugar. Eu acho que é bem partir por aí, do básico mesmo. E chegando e colocando, aí até a arquitetura do lugar me chamou a atenção e eu fui tentando descrever isso. Eu chamei esse capítulo, né, de relato fenomenológico. Mas aí eu pensei nisso já inspirado na fenomenologia do Russell. Ô Samuel, pensando nisso, é até complicado a gente, por exemplo, igual eu e a Cleusa estamos pensando aí o nosso TCC na escola. Aí vamos dizer, não é complicado a gente que está na escola conseguir fazer isso? Conseguir se afastar? É muito complicado sim, porque vocês já têm uma vivência, né, e a formação de vocês é baseada nisso. Então, o que eu acho mais legal seria vocês se colocarem nesse lugar mesmo, de estarem na escola e falarem desse lugar de vocês. Que aí vocês vão falar a impressão de gestoras escolares também dentro do ambiente escolar. Eu Aí particularmente, vou nós não pegar. vamos usar Epoquer, não? Oi? Aí nós não vamos usar o Epoquer, não? Não, aí vocês já vão falar de um lugar bem específico, né? Vocês já vão falar de um lugar de pesquisadoras também que vivenciam esse processo da escola há muitos anos. Mas então não é fenomenológico. Aí não seria. Talvez a gente poderia pensar em pesquisa de campo, mas pesquisação, pesquisa participante. Acho que está mais para pesquisação nesse caso. Beleza? Não sei, né? Mas tem várias possibilidades, né, da gente pensar nessa pesquisa. Mas como vocês já têm muitos anos que estão nesse gestão, nesse local, eu acho que aí é um prato cheio para pesquisação, né? A gente pode brincar com os vários tipos de pesquisa, né? E escolher. A gente só tem que estar atento nisso na metodologia. Mas eu acho que tem vários tipos justamente para isso, para poder contemplar todo mundo, né? Por exemplo, você vai pensar no trabalho, você vai ter que pensar qual tipo de análise que você vai fazer também. Você vai fazer uma análise de conteúdo, você vai fazer uma análise de discurso, você vai fazer uma análise gráfica, uma análise quantitativa, uma análise qualitativa. Tudo isso vai de acordo com a metodologia que você propôs para responder aquela questão, né? Então, assim, por isso que cada trabalho é tão único assim, né, na verdade. Não tem muito jeito de ter um trabalho igual ao outro, por isso, né? Então, tem muitas variáveis que são consideradas, né, ao longo do processo investigativo. Como a gente conversou semestre passado, né? Semestre passado a gente conseguiu avançar bastante nessas diferenças. Vocês lembram?
Bacana. Sobre isso eu lembro. Foi legal. Sim, precificação, né? Os tipos de pesquisa, sim. Sim, sim. Vai, bacana, então. Os tipos de métodos. Exato. Você vê que assim, aí cada trabalho fica muito único mesmo, né? Não tem como fugir disso. Bom, então tá. Na introdução aqui, eu acho que a gente chegou mais ou menos aqui. Vamos passar para essa fenomenologia doida agora? Bora conversar um pouquinho sobre ela? Então vamos lá. Não, primeiro ele ainda deu mais uma enrolada para começar a fenomenologia. Então vamos lá, vamos pensar. A CP é a psicologia humanista essencial norte-americana, né? A abordagem centrada na pessoa, ela vai ser considerada uma das correntes identificadas com a terceira força. Terceira força a gente viu no MAS, até foi uma questão de prova, né? Justificar essa denominação terceira força, que eu tenho certeza que todo mundo mandou mega bem nisso, pelo menos assim, até amanhã eu quero ter essa certeza confirmada. E essa identificação justifica-se por uma advocacia pela dignidade, valor da pessoa e busca pelo crescimento. O surgimento aqui dessa abordagem foi no final da década de 50 e início de 60. O movimento humanista já começou um pouquinho antes, né? A gente pode pensar no final de 40, talvez. E o que estava rolando aqui nessas décadas de 50 e 60? Além, né? É claro que dos vários movimentos, né? Pô, aqui estava rolando a contracultura, movimento hippie, o amor livre, não a guerra ao Vietnã, no período pós-guerra, né? A guerra acabou em 45. Olha só que contexto social maravilhoso que estava para o surgimento de movimentos contestatórios, né? Olha aí que bacana que foi, não é? E movimentos de amor, inclusive, né? Eu não consigo desvincular a CP da contracultura de jeito nenhum, né? Pô, o que estava tendo aqui, ó? 65, né? Foi o Woodstock, né, cara? Olha só que legal. Muita coisa, muito movimento voltado aí para a contracultura. Então, assim, isso foi uma força muito grande para o movimento da CP norte-americana, né? Isso dá até uma esperança para a gente pós-pandemia, né? Quem sabe pode surgir coisas aí, né? Porque, assim, depois de um tempo tão difícil, como foi a Segunda Guerra Mundial, tanto a primeira, depois a segunda, e agora a gente vive esse novo grande... Depois da Segunda Guerra, esse é o maior evento mundial, né? Que a gente vive. Provavelmente. Não, você vê, né, cara, na guerra, por exemplo, a produção do Viktor Frankl, né? Que coisa absurda que foi, né, cara? Maravilhosa isso. Eu li assim que lá em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, foi crucial a obra de Viktor Frankl para que eles reconstruíssem, né, a vida toda como um todo. A obra do Frankl realmente é incrível, né, cara? Aquele livro dele, Em Busca de Sentido, ele é perfeito, né? Literalmente é um livro que te emociona do início ao fim, né? É muito bom, muito bonito. Bom, continuando aqui dessa relação da abordagem humanista norte-americana, as perspectivas da psicologia humanista que se identificam com a CP, ele separou em 3 pontos. Primeiro, uma visão de sujeito capaz de autorrealizar-se e autoatualizar-se, com capacidade de atuar seguindo as convicções, princípios pessoais em si mesmo, não geradores de subjetivação e não expressão de forças ocultas. Segunda, com uma maior ênfase à consciência, à subjetividade e à saúde psicológica. Isso aí já diferencia muito das duas anteriores. E terceiro, uma perspectiva positiva quanto às potencialidades e possibilidades, né? A gente já viu que muito da perspectiva era uma perspectiva, né, de doença, em outras abordagens, né? E aqui não. Então, assim, principalmente a questão de reação e insatisfação frente às duas correntes dominantes, o que é plenamente normal. Gente, se algo surge no movimento contestatório, a ideia é contestar aquilo que estava anteriormente. Agora, para você contestar algo, você não precisa de ser desrespeitoso, não é verdade? É possível você fazer uma contestação e valorizar, inclusive, o que já existe. Né? Tem até um trecho lá do Tornar-se Pessoa, né, que a gente vai ler daqui a 2 encontros, né, mais ou menos. A gente vai estar falando do texto 5 e 6, que a gente vai falar junto, e para fazer o trabalho também no final do ano. Né? Então, os 2 momentos aqui, tem um momento que o Rogers fala, né, da briga dele lá com o Skinner, né, do quebra-pau que eles tiveram lá,
daquela palestra de 9 horas, mas ele fala que respeita profundamente o Skinner, que ele acredita que ele é um cara que segue as próprias convicções e tal, e tal, e tal, mas que ele ficou magoado com ele mesmo e depois disso, né, eles tiveram essa briga e isso marcou eles também. Porque ele não Falar em assinou. trabalho, Oi. Samuel, é só rapidinho, se você podia já passar a APS dessa segunda etapa, para a gente já fazer, para já ficar livre. Minha ideia era passar as 3 hoje, só que acabou que eu esqueci de verificar. Eu já até passei 2 para os meninos do outro período, que são 3 aqui e 3 lá. São 3 ao total, até o final do semestre. Aí eu sempre gosto de fazer de filme, né? Eu acho que filme é mais legal. Lá a gente combinou o Show de Truman, o Show da Vida, combinamos também o Rede de Ódio, e o outro eu fiquei de passar na próxima aula. Eu acho que tem tudo a ver a gente fazer desse também, até porque as matérias se complementam. Vocês topam fazer do Show de Truman e da Rede de Ódio? Eu acho que vale a pena, que aí já fica 2. Aí na próxima aula eu passo o terceiro, que o deles é mais voltado para a personalidade, só que a personalidade humanista existencial também, e eu acho que esses filmes têm muito a ver com isso. Então é fazer uma resenha crítica desse filme, O Show de Truman, e o outro é o quê? Como é o nome? Chama Rede de Ódio. Tem no Netflix também. Esse é uma questão mais política, mas eu acho que vale a pena. Um outro que eu particularmente acho bem legal, acho o Poço. Se vocês toparem, só que o Poço é um filme muito pesado, né? A gente já podia fechar os 3, se fosse o caso. Eu prefiro o Poço. Ué, bora. O Poço eu acho fantástico, cara. O pessoal viu o Poço? Não sei, é um filme pesado, é um filme indigesto. É pesado, eu não vi ainda não. Mas é muito bom. Mas é muito uma relação muito capitalista, bom, gente. né? A gente uma tem... relação... Vale muito a pena. Ou você vai adorar o Rede de Ódio também. O Rede de Ódio é fake news puro. É todo voltado para fake news. Um filme muito bem elaborado, um filme polonês, muito bonito. E todos eles têm Netflix, né? Aí facilita muito o acesso, porque hoje em dia acho que todo mundo ou tem ou conhece alguém que tem e acaba que utiliza também, né? Então vamos fechar as APS desses 3? Show de Truman, Show da Vida, O Poço e Rede de Ódio. Que aí fecha as 3 do semestre, já fica tudo liberado. Beleza? Eu passo isso por escrito para ficar mais organizadinho para vocês, né? No grupo lá. Depois eu elaboro um documento e passo direitinho. Tá bom? Ô, Samuel. Oi, querida. Samuel. Boa noite. Boa noite. Para todos a gente vai fazer resenha? É, uma resenha de entre meia e uma lauda só. Okay. Na verdade, assim, eu prefiro um comentário. Se vocês puderem relacionar o filme com algum tema da psicologia, que eu acho que fica muito mais legal, né? Mas se vocês quiserem só fazer mais uma descrição do filme, do que vocês assistiram, que vocês sentiram na hora, tudo bem também. Mas se vocês puderem relacionar com a psicologia, eu acho que é muito mais prazeroso e muito mais legal. Ô, querida, bem-vinda, agora que eu tô te vendo. Que bom, você conseguiu chegar tranquila, então. Cheguei um pouquinho atrasado, mas eu peguei um pedacinho da aula. Sua presença nos ilumina. Que bom que você está aqui. Obrigada. Bem-vinda. Beleza. Então tá, eu vou passar para vocês isso bonitinho, escrito lá, vou fazer um documentozinho no Word aqui, e aí fica mais organizado também para não perder. Mas aí já fechamos, os 3 filmes já estão fechados. Vamos lá, bora avançar mais um pouquinho então, que ainda tem muita coisa. Bom, de um modo geral, então, o existencialismo ele vai ser definido como uma corrente filosófica ampla, né, contemporânea, nascida na Europa pós-Primeira Guerra, né, com Kierkegaard, né, depois foi desenvolvida aí pelo Nietzsche, Sartre, Buber e tantos outros autores que a gente conhece, né? Esse movimento ele vai priorizar uma existência concreta do indivíduo, né, e teve raízes históricas com o Kierkegaard. Kierkegaard é aquele mesmo lá do conceito de angústia, das obras do amor, que a gente até já falou um pouquinho, né? Puta de um autor, né? Um dos representantes do existencialismo cristão, né? Extremamente cristão, o Søren Kierkegaard, né? Diferentemente aí do Nietzsche, do Sartre, né? Que fazem parte aí do existencialismo ateu, né? E esse pensamento ele vai reportar
a existência, o aspecto singular e concreto de cada um, contrapondo-se às correntes filosóficas modernas, né? Uma tendência universalista. Ao contrário, o existencialismo vai ter uma tendência singular. Ele vai sair do existencialismo para poder entender as diferenças, né? As singularidades de cada um dos indivíduos. Isso foi muito valorizado, né? Principalmente depois com Hegel também, né? Depois da primeira metade do século XIX. O movimento existencialista, então, ele se configurou na Alemanha também, em 1920, um período de muito sofrimento daquele povo, né? No final da Primeira Guerra, e na década de 50 também uma maior divulgação do movimento, aí já fora da Alemanha, né? Inclusive no contexto norte-americano. E dos principais pensadores, a gente vê o Sartre. Sartre, eu acho que é o que está mais próximo aí da gente, né? Acho que ele faleceu, se eu não me engano, foi na década de 80 mesmo, né? Martin Buber, Karl Jasper, Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas, cada um de sua forma, que utilizou o método fenomenológico também para elaborar uma filosofia da existência junto aí ao existencialismo, unindo assim esses dois conceitos. A fenomenologia, que é o saído da coisa, né, voltar às coisas mesmas, e o existencialismo, que é essa concepção, principalmente de indivíduo. Então a gente já vê uma semelhança aí muito grande nesses autores existencialistas com o método fenomenológico já marcado aí pelo Russell, pela Edith Stein, pelo próprio aquele francês danado lá, Merleau-Ponty, não é? Esses autores todos aí que desenvolveram bastante o método fenomenológico. Bom, a fenomenologia, então, vamos lá. A fenomenologia ela vem de duas palavras gregas, fenômeno e logos. Fenômeno é fenômeno, que é aquilo que é observado, aquilo que se manifesta, aquilo que pode ser percebido, né, captado pelos sentidos ou pela consciência. E logos é o discurso esclarecedor, né, mesma raiz de logia, por exemplo, né. Assim, etimologicamente, a fenomenologia vai significar um discurso esclarecedor a respeito daquilo que se mostra por si mesmo, né. De um modo geral, vai ser compreendido como um estudo ou uma ciência do fenômeno, né. O estudar o fenômeno sem preconceitos, né, sem preconcebimentos antes disso, né. Husserl e a redução ao epoché, e Heidegger e o Dasein também são bem estruturados no texto. Ele dedica, acho que mais ou menos uma página para falar de cada um desses conceitos no texto. Husserl e a redução ao epoché é justamente aquela questão que a gente falou no começo. Retirar da realidade parte dessa realidade para poder analisar essa redução fenomenológica sem a influência de preconceitos ou questões pré-concebidas a respeito disso. O Husserl, esse é o método husserliano da fenomenologia. E Heidegger e o Dasein seria esse ser no mundo, esse ser lançado no mundo, também conhecido aí como ser aí ou ser no mundo, que é o quê? É o indivíduo que é lançado na própria existência. Aí, nesse sentido, a gente lembra do Nietzsche depois, né? Que a existência precede a essência. Primeiro eu existo, depois eu me formo, né? A gente pode pensar isso também nos textos lá do Sartre, né? Nos conceitos sartrianos. A questão, por exemplo, aí da consciência em si, consciência para si e consciência para o outro. Vocês lembram desses termos todos? Tem um texto bem legal que fala só dessas questões aí. O em si é a consciência em si mesmo, né? Que ela, né, é atemporal. O para si já é a consciência da falta, que já sabe que tem uma falta e se lança em direção ao outro, mas nunca vai conseguir chegar, porque é o para si ainda. E o ser para o outro, que já é a interação com os outros indivíduos no processo de consciência do indivíduo, né? Tentando simplificar um pouco o conceito, é isso. Mas é claro que para chegar nesse ponto, vai algumas páginas aí para a gente trabalhar ainda. Mas basicamente tem a ver aí com a questão do Dasein de Heidegger, né? Forghieri, em 93, né, assevera o objetivo de aplicação desse método fenomenológico no campo da psicologia. Passa a ser o de captar sentido ou significado na vivência para a pessoa em determinadas situações e experiências no cotidiano. Quem não lembra da Forghieri, tem um livro dela na biblioteca, Yolanda Cintrão Forghieri, é um livro de fenomenologia. Na minha opinião, é um dos melhores que tem da fenomenologia. Um livro super gostoso de ler, super claro,
E eu, se eu não me engano, tem ele na nossa biblioteca lá na IFANS, viu? Vale a pena depois dar uma visitada na biblioteca e pegar o livro das Forghieri, porque é um livro muito legal. Vale a pena ter esse livro aí. Eu não tenho ainda não, mas é um dos que eu estou namorando para comprar, né? Se o Helder deixar, depois eu compro. Brincadeira à parte aí. Se o Helder deixar, é brincadeira, viu? Bom, não é interesse, então, da psicologia e da psiquiatria chegar a um esclarecimento filosófico, fenomenológico de uma estrutura transcendental do ser humano enquanto ser no mundo, mas sim empreender uma análise existencial ou empírico-fenomenológica que, de formas concretas da existência. Ou seja, não é interesse fazer algo geral para o indivíduo nesse tipo de ciência. O interesse é, a partir das singularidades, a gente poder desenvolver e entender melhor essas pessoas. Não na universalidade, mas sim na singularidade de cada um. Aí me lembra, eu sei que eu estou dando uma viajada aqui, mas eu acho importante também, me lembra aquela frase do Rogers: o que é mais pessoal é o mais geral. Olha só que frase bonita, né? O que nos diferencia, né? O que nos coloca como humanos é justamente a nossa diferenciação. E isso é o que é mais geral para a humanidade. Ou seja, a gente só vai conseguir evoluir realmente, basicamente, né, traduzindo isso, quando a gente começar a respeitar o outro como ser singular, como queremos também ser respeitados como indivíduos singulares, não é verdade? Olha que bonito, né? O que uma frase pode dizer para a gente, né, num contexto bem aplicado, né? Pena que hoje em dia a gente não está muito ligado nisso, né? A gente está ligado mesmo numa moralidade exacerbada, né? E tantas outras coisas aí, mas não vamos falar de política agora não, né? Porque senão fica complicado. Deveria, mas não vou. Bom, para chegar então, para finalizar e terminar nosso lindo texto de hoje, puta texto, né, do Bezerra, né? Não podia falar isso que está gravando. Um texto muito bacana dos Bezerra, né? Claro, né? Óbvio. Uma compreensão efetiva, experimentação e desdobramento, né? Isso que a gente viu nesse texto, né? No que se refere à ACP, então, detentora de um corpo teórico pronto, né, próprio, ou seja, um coletivo de autores, né, sistematizado e consistente, que a ideia da ACP e da terceira força no geral é ser constantemente aberta à atualização, atualizar o tempo inteiro, tanto que a gente vai ver depois no texto de desenvolvimento de fase, a gente vai identificar claramente pelo menos 5 fases da ACP e cada uma delas derivando de vários modos. Por exemplo, né, a ACP indo para um lado mais transcendental, a ACP indo para um lado mais experiencial, e aí a gente vê o Eugênio Gendlin, a gente vê o Bonain Júnior e tantos outros autores que foram desenvolvendo, como também ocorre na psicanálise, né? A psicanálise winnicottiana, a psicanálise lacaniana, a psicanálise freudiana, como ocorre também na TCC, né, cognitivo comportamental, o behaviorismo radical de Skinner, a experimentação de Wundt e por aí vai. Todas as linhas elas se desenvolvem de certa forma, elas se modificam também dependendo dos próprios autores, né? Bom, antes de tudo, então, vai ser uma abordagem singular, com uma fundamentação em pesquisas acadêmicas a partir de atendimentos psicoterápicos. O que o Rogers fez foi isso, né, a partir dos atendimentos e pesquisas, desenvolvimento da teoria, né, ampliada para diferentes tipos de relação de ajuda. Aí, principalmente a questão dos grupos de encontro e outras questões holísticas também que se agregaram a esse tipo de terapia. Possui caráter significativo da natureza humanista, existencial e fenomenológica, que lhe permitem dialogar, né, e estabelecer permanentes correlações com o pensamento, né, de parâmetros não positivistas. Isso é muito bacana, né? Quando quando fala não positivismo, é justamente quando você sai de um método cartesiano para adotar uma atitude fenomenológica. O método cartesiano ele vai ser totalmente positivista, não é? As experimentações, elas são exatamente positivistas, né? Os experimentos são positivistas. E aqui a gente vai para questões fenomenológicas, que vão ser interpretação de fenômeno. Então, não cabe aqui, né, um método cartesiano. Contrários a qualquer forma de objetivo causal, utilitarista, universal e reducionista da complexa e dinâmica condição humana de existência. Ou seja, a gente vai sair do universal para a singularidade. A gente vai sair de um reducionismo para uma amplitude de seres,
então a relação vai ser complexa e a dimensão humana da existência ela vai estar marcada por essa singularidade dos indivíduos. Upa, que texto comprido, hein? Mas deu tempo, né? Aguentamos, né? Eita! Gente, dúvidas, questionamentos, de repente alguma questão que não ficou tão clara na exposição. Eu vou enviar o PowerPoint para vocês também, para ser forma de consulta durante as leituras, né? Eu acho que tem facilitado. Guilherme não tem o Netflix, mas aqui o Show de Truman eu acho que é bem tranquilo de achar. Os outros dois talvez não, mas aí a gente pode combinar outra coisa, viu, querido? Se for o caso, a gente combina outro filme contigo, tá? O Poço, né? O Poço e o Rede de Ódio, provavelmente você vai ter mais dificuldade, que são recentes. Mas aí a gente combina outra coisa para fazer as APS, tá bom? Não tem problema, não. Amazon Prime. Aí eu não conheço muito a Amazon, não. Mas se tiver, aí pode ser, tranquilo, não tem problema, não. Se não tiver, aí a gente pensa em outro filme juntos e a gente faz uma atividade diferenciada para você, tá bom? Vamos lá, dúvidas, questionamentos, talvez alguma questão que não tenha ficado claro, talvez algum comentário. Né? Quem conseguiu fazer a leitura prévia aí desse texto aí? Alguém conseguiu? É um texto bem legal mesmo. Elaine, que bom. Você curtiu, querida? Que bom, que bom. Eu li, viu, Samuel? Ô, Leninha, você também conseguiu? Bacana, né? Eu imprimi todos os seus textos, estou lendo. Ô, falando um negócio com vocês, assim, toda hora eu falo, esse texto é bacana, esse texto é legal, mas é porque eu escolhi a dedo esses textos, viu? Quando eu fui fazer esse programa, eu vou falar com você, eu acredito demais nessa disciplina. Eu, assim... Eu gosto. Não, cada texto desse, ele fala comigo de um jeito que eu acho assim que tem tudo a ver e a sequência também, ela foi feita com muito carinho. Eu acho que vocês vão gostar muito, assim. Ô, Samuel, Ótimo. foi muito bom que você mandou os textos de uma vez e os separou em blocos, né? Porque eu até achei que esse texto entraria na prova da primeira etapa também. Poderia, né? Poderia. Por isso que eu li. Mas eu acho bom, assim, dá um tempinho, você vai lendo os próximos, né? Porque senão depois fica muito difícil para a gente acompanhar lendo no dia. Não, é verdade. O ideal é deixar, porque cada um tem um tempo, né? De repente tem alguém que tem, por exemplo, sei lá, terça-feira mais livre. Aí já chega na terça-feira de buia na leitura. E aí nos outros dias fala assim, não vou ter tempo. Esses dias eu vou ficar mais apertado, então eu não vou conseguir. Então eu gosto de deixar essa liberdade, né? Que aí vocês conseguem se organizar melhor. Eu faço muito isso também na minha casa. Eu gosto sempre de ter tudo com uma certa antecedência, que aí eu vou encaixando no... Porque o horário da gente hoje é tudo doido, né? Ninguém tem um horário muito certo para nada hoje, não. Menos de um minuto, hein, Samuel? Não, desculpa, cara, não reparei, ainda bem que você falou. Vocês querem que chame novamente para a gente poder conversar mais um pouco, ou vocês acham que por hoje está tranquilo? Hoje vai ter só uma postagem, então, no YouTube, viu? Mas aí eu posto lá agora já direitinho, e qualquer dúvida, a gente tá junto aí de novo. Ótimo. Tá bom? Bom, então é isso, né? Acho que por hoje então a gente fica por aqui. Excelente sexta-feira para todo mundo.